Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Saúde Coletiva e Segurança no Trabalho. Eu me chamo Kellen, sou enfermeira e estou acompanhando vocês nessa disciplina. E hoje nós vamos falar sobre risco, vulnerabilidade e fatores de riscos de saúde em saúde. Lá no nosso material didático, lá no tópico 4.1, falamos sobre os riscos e vulnerabilidade em saúde, né? O conceito de risco é largamente utilizado em saúde. Por quê? Porque constantemente, independente da situação que estamos, nós podemos ser acometida por algum tipo de risco, né? Temos a exposição, a sensibilidade, os impactos em potencial, a capacidade adaptativa e a vulnerabilidade. A partir dele, são definidas várias ações que são voltadas para a redução de riscos, prevenindo assim o adoecimento ou agravos de saúde, né? Quando nós falamos em adoecimento, em agravos de saúde, todo esse processo ele está inteiramente ligado também com o processo de saúde e doença, né? O processo de saúde e doença, nós vamos sim trabalhar todo o ambiente, o todo, tá? De todo o cliente, de todo o usuário. Então, nós precisamos estar atento a esse processo também. Mas o que é risco, né? O risco pode ser definido como uma probabilidade de ocorrer um evento, sendo desfavorável à saúde na maioria das vezes. Quando nós falamos de probabilidade, quer dizer que pode acontecer ou não, mas existe esse risco. Perceba que probabilidade está em destaque, pois essa palavra deixa claro que o evento pode ou não ocorrer. Então, quando nós trabalhamos a promoção e a prevenção em saúde, nós sempre estamos ligados a essa palavra, né? A probabilidade. Então, qual é a probabilidade de uma pessoa que está em exposição constante, né, a um risco de saúde adoecer? Qual é os mecanismos de ação que eu vou trabalhar, né, ligado a esse tipo de exposição? Quando eu procuro fazer a promoção de saúde e a prevenção de saúde, eu tenho que sim pensar nos riscos eminentes, né? Aqueles riscos que podem acontecer. Durante muito tempo, o conceito de risco caminhou sozinho na área de saúde, como norteador das decisões em relação à prevenção de saúde. Então, antes o risco ele não tinha acompanhantes, né? Ele não era interligado a outras ações. Até o desenvolvimento da noção de vulnerabilidade, que deu seus primeiros passos na década de 1980, após a primeira pesquisa sobre os casos de AIDS no mundo. Então, lá, né, vamos voltar lá atrás, né, quando foi descoberto, né, a contaminação da AIDS, do HIV, né, tinha-se o quê? Um risco, né, um grupo de risco que eles determinavam como se fosse os principais, né, responsável pela contaminação dos outros. Mas, com o tempo, se percebeu que não era bem assim, né? Naqueles anos atrás, quando foi descoberto o HIV, a AIDS, né? O grupo de risco eram o quê? Os homossexuais e as prostitutas. Só que depois, ao longo dos anos, foi descoberto que não eram bem assim, né? Sim, existia os heterossexuais, né? Ditos heterossexuais, eles também eram portadores, né, do HIV e também eles contaminavam as suas esposas. Por quê? Porque eles participavam, né, daqueles cinemas que tinham, os cinemas pornôs daquela época que tinham, e os homens iam lá para manter relação com os homossexuais e assim eles levavam o HIV para dentro de casa. Muitas das vezes nós não temos essa dimensão, mas muitas das mulheres que são contaminadas hoje com HIV são mulheres casadas e bem casadas, pelo simples fato de não usarem preservativo com o seu esposo. Por quê? Porque já tem, né, aquela dita confiança e aí não tomam um cuidado devido, que é sim fazer o exame, o teste rápido, né? Toda vez que se
ela sentir que tem a necessidade de fazer ou o parceiro sentir a necessidade de fazer. Fora isso, o Ministério da Saúde sempre trabalha com a dupla proteção. Professor, o que é dupla proteção? Vamos usar 2 camisinhas? Não, nós vamos trabalhar com o anticoncepcional e preservativo. O anticoncepcional, lembrando que ele só vai prevenir uma gravidez indesejada, né? E o preservativo, ele vai proteger você contra a AIDS e contra as ISTs, que são as doenças são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Hoje mudou de nomenclatura, lembrando que antes era DST, hoje é IST. A epidemiologia e pesquisadores começaram a formular o conceito de vulnerabilidade, pois o conceito de risco, né, sozinha, podia ser usado de forma inadequada, responsabilizando apenas o indivíduo doente pela sua condição, né? Então, antes as pessoas focavam muito em quem estava doente e esqueciam todos os fatores de risco, toda a exposição, né, todos os impactos, toda a capacidade, toda a vulnerabilidade, toda a sensibilidade daquele indivíduo em estar cometido de uma doença. Então, isso hoje nós focamos justamente na vulnerabilidade de cada ser humano. Nós temos que entender como esse ser humano vive, qual é o ambiente que ele está, lá onde ele está tem água tratada, lá onde ele está ele tem acesso à informação. Isso tudo, sim, pode fazer com que ele seja acometido por algum tipo de patologia. Sem considerar, né, antes não se considerava a variedade e a complexidade dos determinantes de saúde envolvidos no processo, né? Como eu acabei de falar, todos os processos, né, eles são importantes para a gente saber como essa pessoa ficou acometida dessa patologia. A vulnerabilidade parte do princípio de que a doença é resultado da interação entre diversos fatores individuais, né? E dentro desses fatores existe a exposição, existe a sensibilidade, os impactos potenciais, né? A capacidade adaptativa, isso tudo influencia, né, nos fatores de risco e na vulnerabilidade de cada ser humano, né? Existem pessoas que são vulneráveis a N coisas, né? São vulneráveis a sofrerem um infarto agudo do miocárdio porque não tem uma boa alimentação, são vulneráveis a ser contaminado por uma IST, porque tem a promiscuidade de estar se relacionando com vários parceiros e não ter a prevenção. Então, isso tudo pode estar interligado na vulnerabilidade de cada pessoa, ok? Ainda, né, se fala os contextos coletivos, os contextos culturais e socioeconômicos, que não podem ser separados. Nós não podemos fazer a divisão, né? Não existe a diferença de que as pessoas que têm mais dinheiro não vão adoecer e os pobres vão adoecer, né? Não existe essa diferença. A doença, ela não escolhe, né? Não escolhe classe social, não escolhe grupo, ela não escolhe, ela simplesmente chega e acomete qualquer pessoa que estiver em risco, né? Então, as pessoas que hoje, vamos lá, trazendo para a nossa realidade, as pessoas que são contaminadas pelo coronavírus não são pessoas, né, com menos estudo ou com menos intelecto, ou aquelas pessoas de baixa renda, ou as pessoas com muito dinheiro. Não teve escolha. Todas as pessoas que se colocaram em exposição, né, que se colocaram em risco, elas podem ser acometidas. E aí isso aumenta a suscetibilidade, né, da pessoa para contrair qualquer tipo de doença, né? As pessoas que não têm muitas informações, né, hoje nós vivemos num mundo globalizado, mas, infelizmente, ainda existe pessoas que nunca tiveram contato nem com uma internet, né? Professora, não acredito nisso. Ainda existe muitas pessoas que não tiveram contato com a internet, não sabem mexer, não sabem nem como procurar nada. Então,
Isso também faz com que ela não seja uma pessoa que não tenha tanta informação. Ah, professora, mas não é só na internet que a gente consegue informação. Não, não é só na internet, na televisão também, mas existem pessoas que não têm nem televisão em casa. Então é por isso que a área da saúde, ela se torna responsável por propagar todo tipo de informação em relação ao cuidado, à proteção, tá? Contra todos e qualquer tipo de agravos que possam acometer a comunidade, a coletividade, né? Os usuários, de forma igualitária. Lá no tópico 4.2, aí nós vamos falar sobre os fatores de risco e de proteção, né? Os fatores de risco são definidos como condições ou características que aumentam a chance de uma pessoa desenvolver uma doença e podem ser de origem hereditária, socioeconômica, ambiental e comportamental. Vamos lá. Uma doença que pode ser hereditária. Diabetes, né? Diabetes, ela pode sim passar de mãe para filho, de filho para mãe, de mãe para filho, né? Ela vai se, perpetuar durante muitos anos na família. Por quê? A diabetes tipo 1, tá? Estou falando da diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2 já é outra consequência por conta de mais hábitos alimentares, né? Eu posso sim ter hipertensão e ter diabetes, porque todo mundo da minha família tem. Se eu não tiver os cuidados devidos, eu posso desenvolver. Então, uma doença que pode ser, né? A pessoa pode ser acometida por hereditariedade. Socioeconômico, né? As doenças que estão ligadas ao meu fator financeiro. Tudo aquilo que eu não posso ter uma boa qualidade de vida vai me trazer um malefício. Se eu não me alimento bem, se eu não posso praticar uma atividade física, se eu não posso ter uma boa noite de descanso, né? Se eu não posso descansar a minha mente, isso tudo pode trazer vários agravos à minha saúde. O ambiental, né? Como é que é o ambiente que eu vivo, isso também interfere, né? Diretamente no meu processo de saúde e doença e no meu comportamento, o comportamental. Voltando lá. As pessoas, elas se colocam em situações de acordo com o seu comportamento, né? Hoje nós vivemos constantemente aí, né? Estamos numa pandemia e, infelizmente, as pessoas ainda se expõem o tempo todo por conta do seu comportamento. É comportamental. As pessoas, infelizmente, elas não têm consciência do que elas estão fazendo, tá? Quando você se coloca em exposição para ter o contato com qualquer tipo de patologia, você tem que pensar, primeiro, eu vou danificar o meu corpo, porque é isso que acontece, independente de qualquer tipo de patologia que você vai desenvolver, e outra, eu posso sim transmitir e prejudicar outras pessoas. Então, o comportamento da pessoa, ela pode e é sim ligado a um agravo de saúde. Alguns fatores de riscos podem ser modificados, reduzindo a ameaça do desenvolvimento de agravo, né? Relacionados com o tabagismo e o sedentarismo, né? Então, esses fatores, eles podem ser modificados. Como? As pessoas que passam anos fumando, né? Uma hora elas decidem parar. Claro, não é fácil, né? Uma pessoa, ela é dependente de nicotina. Esse processo, ele não vai ser fácil, ele é um processo, né, que é um tanto traumático, né? As pessoas, elas podem desenvolver outro tipo de transtorno, elas podem direcionar, né, a falta do cigarro para comida, a falta de cigarro ou a pessoa começa a praticar muita atividade física, ou a pessoa começa a dormir muito, ou a pessoa ela vai direcionar a falta do uso daquilo que antes ela tinha para alguma coisa, né? Mas todo esse processo, quando nós falamos de deixar, né, um vício dito, né, popularmente, é um processo que precisa ser acompanhado, não só por um profissional, né, da saúde, mas como todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. E quando nós falamos desse processo, nós estamos colocando o processo, né, todas as pessoas que estão envolvidas no processo, nós estamos falando de todas as pessoas que convivem com a pessoa que está deixando de fumar.
né? Esse processo, ele é um processo lento, né? Doloroso para a pessoa que está passando e muitas vezes doloroso para a pessoa que está convivendo com ele. Por quê? Porque a pessoa que vai largar qualquer vício, ela vai ter uma abstinência, certo? Um cigarro é uma droga o quê? Lícita, certo? Mas que causa dependência sim. Então, os primeiros dias a pessoa pode ficar mal-humorada, pode ficar estressada. Então, logo, as pessoas que estão mais próximas é que sofrem todo aquele impacto, né? Quando a pessoa consegue se desvincular, né, de todo esse processo, né, passa a fase da abstinência, consegue sim ter o apoio de quem está próximo, mas o que nós temos que entender é que essa pessoa ela precisa de um apoio de um profissional. E o profissional que está ligado e mais preparado é um psicólogo, né, para que você consiga ter, né, uma conversa aberta. Muitas das vezes a gente não consegue conversar com as pessoas que estão do nosso lado, né? Muitas das vezes a gente até pode dizer assim, eu não posso reconhecer a minha fraqueza para a pessoa que está comigo, né? Muitas das vezes isso nos impede de ter uma conversa aberta com as pessoas que estão do nosso lado. Por isso que é importante que a pessoa tenha o acompanhamento do psicólogo ou até mesmo do psiquiatra, tá? E, professora, psiquiatra é coisa pra doido. Não, gente, tá? Um tá ligado com o outro, tá? Todas as pessoas que precisam do acompanhamento, né, de acordo com a saúde, falando da saúde mental, elas precisam sim ter o acompanhamento do psicólogo e o acompanhamento do psiquiatra, dependendo da patologia que ela está naquele momento, né? Então, isso é uma junção. Assim como o médico e o enfermeiro trabalham em junção, o psicólogo e o psiquiatra trabalham em junção, ok? Falando agora do sedentarismo, né? As pessoas que são sedentárias, elas, enfim, inconscientemente ou conscientemente, né, estão trazendo malefício para o seu corpo. Por quê? Porque quando nós não fazemos nenhum tipo de atividade física, nós começamos a causar danos ao nosso corpo, né? Primeiro, nós começamos a ter acúmulo de gordura. Segundo, o meu corpo ele começa a ser acometido por todo tipo de problema. Eu não vou mais ter a mesma mobilidade, eu não vou mais conseguir respirar direito, eu não vou mais dormir direito, né? Então, isso tudo pode comprometer o meu funcionamento. É importante, lá dentro da estratégia de saúde da família, que é onde nós trabalhamos ainda mais a saúde coletiva, é importante, sim, nós falarmos da vida saudável, né? Quando falamos de atividade física, nós vamos do quê? Falar todos os benefícios que aquela atividade física pode trazer para você. Então, quando eu for falar, né, de tirar qualquer pessoa do sedentarismo, eu não vou dizer para ela, olha, tu tem que correr todo dia, olha, tu tem que ir para academia, olha que não sei o quê. Não, eu não posso impor a minha opinião, tá? A minha opinião como pessoa na frente da minha opinião como profissional. O que eu posso fazer como profissional? Eu tenho que conscientizar esta pessoa da importância da atividade física para a saúde dela. E aí eu vou falar de forma, claro que clara, me fazendo entender, lembrando que quando nós estamos falando com uma pessoa que ela não tem o mesmo conhecimento técnico e científico que o profissional tem, nós temos que falar de forma clara e objetiva para que ele possa entender. E aí, se eu for falar com um técnico de enfermagem, né, futuros técnicos de enfermagem, nós vamos falar os termos técnicos, né? Olha, você vai fazer atividade física porque o teu corpo vai liberar os hormônios do prazer, que são dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, e aí vai lhe dar o quê? Um bem-estar. Mas se eu for falar isso para um cliente, ele não vai entender. Por quê? Não que ele não tenha um cognitivo para entender, ok? Mas ele não está sabendo, né, o que eu sei. Então, eu preciso passar de uma forma clara para que ele consiga entender o que eu quero passar para ele. E aí eu vou chegar e vou falar, olha, dona Maria, a senhora precisa fazer uma atividade física, né? Mas, minha filha, como é que eu vou fazer uma atividade física? Inicialmente, a senhora pode fazer uma caminhada, né? Uma caminhadinha, a senhora pode ir lá todo dia
se compra um pão na sua casa de manhã, a senhora acorda cedo, né? Tome seu banho, e aí a senhora pega o dinheirinho do pão e vai lá comprar o pão. Isso já é uma caminhada inicial. A senhora já está fazendo algum tipo de atividade física. Depois, quando a senhora pegar gosto de fazer essa atividade física, a senhora pode começar com caminhadas de 10 minutos, de 20 minutos, e aí a senhora vai ver como a sua vida vai melhorar. Além de tudo, vai ajudar, né, se essa pessoa for acometida por alguma comorbidade, vai ajudar. Se ela tiver alguma doença crônica, como hipertensão e diabetes, vai ajudar no controle da hipertensão e no controle da glicemia desse usuário. Então, é importante, né, a gente sim falar constantemente, e nessa hora eu estou fazendo o quê? Uma promoção de saúde, né? Eu estou promovendo o que eu tenho de melhor, que é incentivar que as pessoas pratiquem atividade física, ok? Ó, outros que não podem ser modificados, como os fatores de risco ligados o quê? À genética, né? Eu não tenho como modificar uma pessoa que nasceu lá com um problema no pâncreas. Ele não produz insulina, né? Por mais que tenha diabetes tipo 1, por mais que eu peça para ele fazer atividade física, que eu peça para ele mudar a alimentação, mesmo assim, ele não vai conseguir produzir a insulina suficiente para o corpo dele. Por quê? Porque o pâncreas dele não produz. Ele nasceu com um problema genético, diferente da diabetes tipo 2, que eu posso sim orientar para que mude a alimentação, faça atividade física, que tudo isso vai ajudar na mudança, né, de comportamento dele, e aí vai ajudar no processo de saúde e doença. Pessoas com a síndrome de Down são mais propensas ao hipertiroidismo, né? Lembrando que as pessoas que têm síndrome de Down, geralmente elas são o quê? Né? Deixadas de lado na hora do atendimento. Existem muitas pessoas que não gostam de atender, né, esse tipo de usuário, esse tipo de cliente que tem, né, uma síndrome, mas quando, né, nós nos colocamos na situação da outra pessoa, nós conseguimos entender que a síndrome de Down, ela tem vários níveis, né? Tem vários níveis. Tem pessoas com síndrome de Down que tem, né, o cognitivo mais afetado, o cognitivo menos afetado, e eles conseguem sim socializar, né? Conseguem falar com a gente, conseguem entender. Então, isso é importante. Nós não podemos fazer distinção de pessoas. Não está lá dentro das diretrizes do SUS, universalidade, né? Integralidade. Nós temos que tratar todo mundo da mesma forma. Mas quando, né, eu estou falando de fatores de risco, né, a síndrome de Down faz com que as pessoas tenham mais probabilidade de desenvolver o hipertiroidismo, né? Que é quando por isso que a maioria deles estão sempre acima do peso, né? E aí eles fazem o controle também, como todas as pessoas comuns. E outros ainda só podem ser modificados perante a melhoria das condições de vida. Por exemplo, condições de moradias impróprias, né? Como eu vou pedir para uma pessoa ter o processo, né? Qual é o processo hoje que nós estamos tendo, né? Qual é o protocolo que hoje que nós precisamos seguir constantemente? Nós temos que fazer a lavagem das mãos, certo? Eu, como profissional de saúde, eu tenho que ressaltar isso constantemente. Mas como eu vou pedir, né, que uma pessoa faça a lavagem das mãos se na casa dela nem água encanada tem? Se ela não tem uma moradia, né, digna, né? Infelizmente, né, as nossas políticas, né, ainda são falhas em alguns aspectos, né? Mas, contudo, eu não posso deixar de falar e de fazer a minha promoção de saúde, né? Essas condições, né, impróprias de saúde pode estar ligada à falta de saneamento básico, né? A higiene, né, do ambiente não pode ser boa, principalmente quando se trata de criança, né? Existem muitas pessoas que moram em casa, né, que a higiene do local mesmo, isso aí já está inteiramente ligado, né? Pode ser
que esteja por conta da situação que ela está vivendo naquele momento, ou até mesmo a personalidade da pessoa já não está muito, não gosta muito da limpeza, né? Digamos assim. Mas aquele ambiente ali também ele pode causar agravos à saúde, tanto do adulto como da criança. Uma criança que começa a engatinhar, né? Começa lá a engatinhar. Essa criança, tudo que ela vê, ela vai colocar na boca. E se o ambiente não estiver limpo, não estiver higienizado, né? Essa criança com certeza vai ser acometida frequentemente de doença do trato gastrointestinal. Ela vai ter diarreia constante, ela não vai conseguir comer bem, ela vai ser uma criança que não vai ser uma criança hidratada, né? Ela vai ser desidratada. Por quê? Porque constantemente ela vai ter crises de diarreia, né? E muitas das vezes tem crianças que desenvolvem diarreia crônica, né? E uma diarreia crônica, ela infelizmente leva a criança, né, à desidratação muito rápido. E quando nós encontramos uma criança no estado de desidratação, é muito difícil, né, funcionar. É difícil tratar essa criança. Por quê? Porque a criança está muito debilitada. Então, é muito, muito difícil e nós temos que ter um cuidado redobrado ainda, né, com essa criança. E aí, quando eu for falar dessas moradias impróprias, né, eu tenho que trabalhar todo o processo de higienização, né? Essa moradia imprópria, ela pode ser, vamos lá na palafita, onde não tem água encanada, e aí as pessoas que moram lá, né, pegam a água lá do rio e aquela água também não é tratada. E aí o esgoto cai lá naquele rio que a pessoa toma água. Essas pessoas, elas vão ser acometidas também com crises, né? Vão ser contaminadas com muitos verminosos e também vai acometer, né, a saúde das pessoas. Muitas doenças são consideradas fatores de risco que podem auxiliar no desenvolvimento de novas doenças, né? Como a hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo e o alcoolismo, né? Vamos lá, a hipertensão arterial, ela pode desenvolver doenças relacionadas com o coração, né? O tabagismo, ela pode desenvolver uma neoplasia, né? As pessoas podem ter o quê? Câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer no nariz, né? Isso tudo, ó, tudo aqui na face, né? Na nossa face, ele pode desenvolver câncer na boca. Então, isso tudo pode sim ser acometido. O alcoolismo, né? Também pode desenvolver o quê? Uma cirrose, né? Uma cirrose de tanto que a pessoa bebe, e isso tudo são doenças que o processo, né, é lento, são doenças que podem trazer muitos danos à saúde, e nós temos que sim falar sobre a hipertensão sistêmica, que nós falamos constantemente isso dentro da estratégia de saúde da família, né? Temos grupos, né, de pessoas portadoras de hipertensão arterial, fazemos grupos, né, para falar, né, da importância da alimentação, da diminuição do sódio, da importância sim de tomar a medicação na hora certa. Não é porque não é antibiótico que pode ser tomado a qualquer hora, porque todo medicamento tem um processo, né, de absorção, né? É importante que as pessoas entendam isso. Não achem que o único medicamento que você vai tomar, tá? E vai direto para sua corrente sanguínea, são os medicamentos que são o quê? Feito via endovenosa, né? Que são aqueles medicamentos que são parental. Então, eles vão direto para a corrente sanguínea. Solução, cápsulas, comprimidos, né? Cápsulas gelatinosas, supositórios, também tem um mais rápido, né? Porque o lugar é altamente vascularizado, né? Outra medicação que também corre muito rápido na corrente sanguínea são sublingual, mas os outros todos têm todo um processo para ser absorvido no nosso corpo, né? Vai passar pelo mecanismo de primeira passagem, de segunda passagem, até chegar lá onde ele é absorvido e acontecer a excreção. E aí nós temos que sim falar
todas essas informações, conscientizar, né, da importância de sim fazer o tratamento direitinho, o tratamento farmacológico, o tratamento não farmacológico. Muitas das vezes as pessoas não conseguem entender como é o tratamento não farmacológico. Não, eu já estou tomando remédio, não preciso mais fazer nada, né? A importância de falar sobre esse assunto dentro da saúde coletiva é muito, muito, muito necessário, tá? Os futuros técnicos de enfermagem, que serão vocês, nós somos o quê? Nós somos, nós vamos fazer o quê? Uma propaganda de saúde, não é isso? Então, nós temos que propagar a saúde constantemente. Já os fatores de proteção definem-se por si só, né? Protegem as pessoas do adoecimento, né? Então, quando nós falamos de prevenção, vamos lá. Para eu conseguir me prevenir de IST, eu tenho que fazer o uso do preservativo, certo? Para eu me prevenir de desenvolver um câncer do colo do útero, eu tenho que fazer o meu check-up uma vez ao ano, né? Relacionado com o meu exame, Papa Nicolau, eu vou fazer uma transvaginal e também eu tenho que fazer o uso do preservativo. Por quê? 80% das mulheres que desenvolvem o câncer do colo do útero são acometidas pelo vírus do HPV. Tá? É importante saber isso, né? Como eu posso prevenir de ter alguma comorbidade relacionada à hipertensão? Comendo comida de verdade, não comendo muito sal, realizando atividade física, né? Diabetes, mesma forma. Principalmente se eu tiver pessoas na minha família, né? As pessoas que já têm diabetes tipo 2, consequentemente, tem que acender lá a luzinha de alerta, tá? Para ficar ligado nas doenças que elas podem desenvolver. Hipertensão e diabetes, sempre, ela vai fazer com que a pessoa seja acometida por uma terceira patologia. Então, por isso que é importante, sim, fazer o acompanhamento, né, correto, né, ir no médico no período necessário, né, para saber como é que está, se a medicação está fazendo, tá fazendo um bom efeito, se não, se precisar mudar, tem que falar para o médico, tem que informar quais são os efeitos adversos, quais são os efeitos colaterais que você está sofrendo com o uso daquela medicação, mas lembrando que esse tipo de informação nós temos que passar para os nossos clientes de uma forma clara, ok? Eu não posso falar com o meu cliente lá, com o meu paciente, eu não posso chegar lá, o senhor está tendo uma cefaleia? O senhor está tendo algum tipo de mialgia no seu corpo? Ou você está tendo urticário? Ele não vai entender. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento científico que eu tenho. Para eu me fazer entender, o que eu vou chegar? O senhor está tendo algum tipo de dor de cabeça com esse uso de medicamento? Aí ele vai me dizer, tem dia que sim, tem dia que não, eu vou lá e anoto na minha entrevista de enfermagem. O que mais que o senhor sente? O senhor sente alguma coceira no seu corpo, né? O senhor sente alguma dor no seu corpo? Aí ele vai dizer, eu sinto, tem algumas vezes que eu sinto uma coceira, ou tem algumas vezes que realmente o meu corpo dói, as minhas pernas, né? As minhas pernas ficam inchadas, doloridas, né? Eu não posso falar, só tá tendo edema? A pessoa não vai saber o que é edema, né? O popular é o quê? Inchada. A minha perna está inchada, o meu corpo está inchado, né? Então, nós temos que fazer, né, a pessoa entender, nós vamos usar estas palavras populares. Mas junto, tá? Lembrando que técnico, enfermeiro, técnico médico, nós temos que usar o quê? Os termos técnicos, ok? Por exemplo, muitas pesquisas já indicaram que jovens que possuem uma vida comunitária e religiosa experimentam menos drogas e se envolvem em menos delitos. Professora, então a senhora quer dizer que essas pessoas são santas, não podem errar só porque estão dentro da igreja, né? Não, gente, nós estamos falando do ambiente, ok? Nós somos, né, influenciados, querendo ou não, pelo ambiente que nós vivemos, certo? Né? Se você está do lado de uma pessoa, né, que está o tempo todo em festa, está o tempo todo, né, se expondo ao perigo,
se essa pessoa, né, ficar o tempo todo, vamos, uma hora você vai ceder, né? Possa ser que sim, possa ser que não, mas os jovens que estão inteiramente lá, ligados à religião, né, ligada à comunidade, trabalhando junto com a comunidade, tendo uma atividade, né, direcionada, tendo um foco, eles vão se expor menos a algum tipo de risco, né? Menos delitos, né? Menos agravos de saúde, e isso tem muito a ver com o meio com que ele está vivendo, tá? Não tem nada a ver com eu não sou religiosa, então quer dizer que eu vou passar por todo tipo de risco? Não, tá? Isso tem muito a ver com a personalidade da pessoa, né? Isso são pesquisas que indicam que as pessoas que são religiosas, né, que elas não experimentam drogas porque elas têm o quê, ó? Um padrão de vida diferente das outras pessoas. E isso é escolha, tá? É escolha. Cada pessoa escolhe viver da forma que acha viável para a sua vida, né? Outro fator de proteção é o apoio familiar e o convívio social. Idosos que convivem em suas famílias, muitos são os fatores protetores e é papel dos profissionais de enfermagem reforçar essa importância, né? Ó, dentro da saúde do idoso, né, nós temos essa disciplina, né? Se vocês não fizeram, vocês vão fazer futuramente. Ou se já fizeram, já me viram falar em relação a esse assunto, né? Os idosos que eles estão diretamente no convívio da família, eles adoecem menos, eles têm menos agravos de saúde, eles não desenvolvem depressão. Por quê? Porque eles estão junto da família, né? Eles estão junto com o neto, né? Junto com os filhos, e isso tudo melhora todo o ambiente que ele está. Já os idosos que não estão junto do convívio familiar, eles têm, né, mais probabilidade de desenvolver o quê? Depressão, né? Desenvolver as doenças, qualquer tipo de doença relacionada com a saúde mental, né? Por isso que eu falo, repito muitas das vezes nas minhas aulas, né? Nós temos que entender que hoje é eles, amanhã será você, né? Então, nós temos que nos colocar no lugar desses idosos, nós temos que nos colocar no lugar das pessoas que estão passando por esse processo de velhice que também nós vamos passar, porque nós não vamos ficar novinhos para sempre, né? A manutenção da saúde dos indivíduos e da coletividade é responsabilidade da equipe de enfermagem. Mas, professora, eu vou ter que dar conta de falar com o tempo todo sobre isso? Sim, nós fazemos um juramento, não fazemos? Nós fazemos um juramento que nós vamos cuidar da pessoa, né? Da hora que nasce, a hora que vai morrer. Então, quando eu me proponho a fazer um juramento desse, que é tão bonito, o nosso juramento de enfermagem é muito bonito, né? Quando eu me proponho a fazer um juramento desse, eu tenho que levar isso como padrão para a minha vida. Tenho que levar isso como legado para a minha vida. Eu vou sim fazer essa promoção de saúde, eu vou sim fazer a prevenção de saúde constantemente, né? Muitas das vezes, né? Nós não conseguimos fazer de forma adequada, né? Vamos lá, dentro de uma urgência e emergência, não tem como a gente fazer uma promoção de saúde, não é verdade? Por quê? Porque lá o ritmo é, né, pancadão, lá o tempo todo tem uma emergência atrás da outra, então muitas das vezes a gente nem consegue falar com o cliente direito. Mas dentro da estratégia de saúde da família, né, que é o que está inteiramente ligado com a saúde coletiva, dentro da unidade básica de saúde, é isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos trabalhar. Então, quem já tem, né, esse direcionamento, né, porque dentro da área da saúde, nós temos sim uma escolha em relação ao que nós vamos trabalhar, tá? Eu posso fazer qualquer coisa. Se me colocar dentro da UTI eu trabalho, se me colocar dentro da neonatal eu trabalho, dentro da urgência e emergência eu trabalho, lá dentro da maternidade eu trabalho, mas o meu coração, né, e os meus olhos brilham para unidade básica de saúde.
é o que me faz feliz. Por quê? Porque eu gosto de criar vínculos, né? E dentro da unidade básica de saúde, nós vamos criar vínculos com os clientes. Nós vamos fazer visita domiciliares, nós vamos sentar, vamos tomar um cafezinho, a dona Maria vai falar lá da vida dela, eu vou ouvir, vou escutar. Quando eu for fazer isso, eu já estou analisando como é a saúde dela, já estou olhando o ambiente que ela mora, e isso tudo já está dentro do que eu tenho que me propor a fazer como uma enfermeira, tá? Da estratégia de saúde da família. Mas atenção, reforçar estes fatores não significa fazer um discurso morais, ok? Impor uma visão de vida como correta. Vamos lá. Muitas das vezes, tá? Na nossa vontade de ajudar, nós pecamos em relação a colocar a nossa opinião, tá? Para ensinar as pessoas. O que nós temos que entender é o seguinte: o que eu vivo na minha vida não quer dizer que você tem que viver na sua, certo? Mas eu tenho que falar do que precisa ser feito. Mas eu não posso dizer, olha, eu acho que você está errado, porque você deveria estar fazendo uma atividade física, você deveria tentar emagrecer porque você está acima do peso, é porque você come demais, é por conta disso. Você não pode. Lembrem uma coisa. Nós não temos opinião em relação a nada, ok? A única coisa que nós temos que fazer é prestar a nossa assistência, certo? Eu tenho que prestar a minha assistência em relação à promoção e à prevenção de saúde. Eu vou falar das coisas que são certas. Eu não vou botar a minha opinião no que eu estou fazendo. Eu vou só propagar a saúde, tá? Vamos lá. Dentro da maternidade, se vocês forem trabalhar, vocês vão encontrar mulheres que sofrem aborto, né? Fazem um aborto induzido e têm abortos espontâneos. Não existe diferença de tratamento entre essas duas mulheres, ok? Nós vamos tratar da mesma forma. Eu não posso chegar lá com a mulher que ela mesma quis abortar a criança, tomou remédio, chegou lá, né? E aí eu não vou tratar ela de uma forma diferente. Por quê? Porque eu não sei da vida dela, eu não sei o que ela passou, eu não sei o que está acontecendo naquele momento, então eu não tenho o direito de julgar, certo? Professora, mas olha, lá na minha religião, eu acho que o aborto não pode ser, que não sei o quê, então para mim ela tem que ir direto para o inferno, que é a sua opinião. O único dever da enfermagem é cuidar. Eu não tenho opinião formada em relação se ela não quis ter o filho, se ela quis ter o filho, ou até mesmo se ela perdeu o filho. O meu único propósito naquele momento é acolher aquela mulher. É estar lá para dar uma assistência, né? A minha assistência de enfermagem, ela tem que ser feita, independente de qualquer coisa. Vamos lá, as pessoas que estão lá dentro do hospital de alta complexidade, que são lá da penitenciária, né? São pessoas que não fizeram algo de errado, né? E estão lá. Mas lá dentro da unidade, eles são o quê? Clientes, pacientes. Eles não são detentos, ok? Por mais que lá estejam guardas cuidando, ele esteja algemado, mas eu vou prestar a minha assistência da mesma forma. A minha opinião, não vou não, professor, olha, bandido para mim tem que morrer logo. Não pode, gente, é a minha opinião. Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que salvar a vida dele se preciso, independente do que ele fez. Eu não quero saber, certo? A minha opinião não tem que interferir no meu processo de cuidar, ok? Hoje existe uma preocupação constante com os fatores de risco, né? Para as DANT. O que são as DANT? Doenças e os agravos que não são transmissíveis, né? Quais são as doenças que não são transmissíveis? Hipertensão, diabetes, doenças cardiopatas, doenças do rim, todas essas doenças que não são transmissíveis, né?
Hoje, né, essa preocupação ela é constante, né, com os riscos para as dantes, né? Nós temos que ficar ligado e esses fatores estão envolvidos do que? O tabagismo, né, a atividade física insuficiente, a alimentação não saudável, né, o uso nocivo do álcool, né? Isso tudo pode sim trazer essas doenças que são não transmissíveis, né? Os agravos de saúde são situações nas quais o indivíduo ou a coletividade são afetados de forma negativa, né? Tudo aquilo que não vai trazer benefício para a minha saúde vai me atingir negativamente. Então, o excesso do cigarro vai me atingir negativamente, a falta de atividade física vai me atingir negativamente, né? A alimentação não saudável vai me trazer malefícios, né? O uso abusivo do álcool também vai me trazer algum tipo de situação negativa para o meu corpo. Então, dentro da estratégia de saúde da família, nós trabalhamos com todo esse tipo de prevenção, né? E a saúde coletiva nos ensina a trabalhar da forma correta. Mas as doenças, né, que são as doenças típicas, por exemplo, são os acidentes de trânsito, né? Ou a violência doméstica, que ainda é vista, né? Que grande parte das doenças transmissivas já foi controlada, né? Grande parte foram controladas, mas ainda existem N doenças sexualmente transmissíveis aí, tá? Que ainda estão estão sobre descontrole, né? Vamos usar aqui. Estão descontrolados. Então, sífilis é uma das doenças que está ainda muito, tá? Aqui, ó, em cima, tá? Principalmente aqui no estado onde nós estamos vivendo, né? Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que ainda são acometidas pela sífilis, né? Pelo simples ato de não usar o preservativo, né? Ainda assim, existe muitas pessoas, né, idosos, tá? O número de idosos que são acometidos por sífilis está muito alto. O número de mulheres, né, casadas também tá grande, né? Adolescentes, pasmem, os adolescentes hoje que tem todas as informações aí, vivem com o celular na mão, né? Lembrando que uma parte desses adolescentes que não tem uma boa condição financeira nem conseguem entender isso. Então, cabe à enfermagem passar todo esse tipo de informação, ok? Lá no tópico 4.3, nós vamos falar sobre o papel, né, do profissional, né? O papel do profissional de saúde, diante dos fatores de risco, é atuar no cotidiano, como educadores dos seus usuários de serviço, né? Divulgando as informações de saúde, comprovadas e renomeadas cientificamente, estimulando as pessoas a terem hábitos saudáveis, né? Eu não posso chegar para o meu cliente ou paciente, né, e falar assim, olha, dona fulana, a senhora tome tal coisa que vai lhe fazer bem. Eu tenho comprovação científica? Se eu tiver uma comprovação científica, eu posso falar. Se eu não tiver, eu não posso falar. Por quê? Porque eu não sei se aquela pessoa tem algum problema em tomar determinada coisa, eu não sei se vai fazer bem para ela, lembrando que nem tudo que faz bem para o meu corpo pode fazer para o corpo do próximo. Nem tudo que faz bem para Maria faz bem para o João. Então eu tenho que ter esse tipo de consciência de toda vez que eu for, né, passar um tipo de informação, eu tenho que ter sido comprovado cientificamente. Eu não posso ter incerteza. Dentro da saúde, nós não trabalhamos com incerteza. Por quê? Porque nós trabalhamos com vida. Então, eu não tenho o direito de errar, certo? Professora, mas que absurdo, a gente não pode errar. Não, a gente não pode errar. Nós estamos trabalhando com vida. Se nós trabalhássemos lá dentro de uma loja de roupa, a gente podia errar. Por quê? Porque a gente podia costurar uma calça torta, a gente descostura a calça e costura de novo. Dentro da área da saúde, nós não podemos reviver as pessoas, ok? Por conta de um erro. Então, eu sim não tenho o direito de errar. Eu tenho que constantemente estar me monitorando para que eu consiga acertar sempre. Claro que uma vez ou outra vai ter uns incidentes, mas que não aconteça
frequentemente, né? É por isso que nós temos que estar constantemente nos reciclando, procurando o conhecimento, buscando literaturas, buscando processos novos para que a gente consiga estar apto a fazer qualquer tipo de procedimento. E ainda, né, nós temos que o quê? Participar, né, ativamente da comunidade, associações e outros fóruns de discussão. Né? Por quê? Porque lá nós vamos falar sobre os problemas que são comuns a todos, né? De modo que possam ser reformuladas propostas de melhorias, né? Nós vamos sim buscar melhoria para a nossa comunidade, nós vamos buscar melhoria para a minha unidade lá. O que eu posso fazer para melhorar ainda mais a minha unidade básica de saúde aqui? O que eu posso fazer para trazer essa comunidade para perto? Porque esse é o intuito, né, da saúde coletiva, é cuidar da coletividade e dentro da estratégia de saúde da família, nós queremos trazer a comunidade para dentro da nossa unidade básica, ok? Nós queremos essa comunidade ativa, participando das nossas rodadas de conversa, participando dos nossos grupos de gestante, do grupo de hipertensão, do grupo de diabetes, né? Então, isso é muito importante. Uma das formas de pensar é colocar em prática os projetos relacionados à diminuição da propagação dos fatores de risco e o processo de enfermagem, né? O processo de enfermagem é como eu vou trabalhar, né, de forma objetiva para solucionar todos os meus agravos. Claro que isso tudo tem, né, passo a passo para que a gente faça da melhor forma possível, né? Consiste em uma dinâmica de ações interrelacionadas, que visa a prestação de cuidados ao ser humano. Então, tudo está interligado, né? Todo processo, ele é ligado ao outro, né? Constantemente. É um método científico utilizado pelos enfermeiros para descrever as necessidades de saúde desequilibradas no paciente. Então, quando eu for fazer lá a minha consulta de enfermagem, juntamente com o meu técnico de enfermagem, que ele vai estar me assistindo o tempo todo, né? Ele precisa sim saber, né, de tudo um pouquinho, né? Lembrando que o curso de técnico de enfermagem, né, ele dá exatamente aquilo que você precisa saber. Mas nós só vamos ter a dimensão mesmo, né, do que é realmente quando nós estivermos lá na prática, constantemente, vendo, né, os agravos, os acontecimentos, né, e aí sim nós vamos ter a dimensão do que é a saúde de verdade. E esse processo ele também compreende, né, porque eles eles planejam, né, minimizar ou resolvê-las, implementar ações para que os resultados, né, esperados possam ser alcançados e avaliar os resultados obtidos após as suas intervenções. Então, eu vou trabalhar, né, de uma forma organizada, mas depois eu vou analisar, eu vou observar se todo aquele, né, todo aquele processo que eu fiz, eu consegui alcançar, né, o resultado que eu queria com as intervenções que eu consegui fazer junto com aquela comunidade. No Brasil, né, a implementação do processo de enfermagem está amparada pela resolução, né, do COFEN 358/2019 do COFEN, né, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem, né? A assistência de enfermagem, ela veio ajudar a organizar o processo de enfermagem, né? E a implementação do processo de enfermagem é em todos os ambientes que ocorre o cuidado do profissional de enfermagem, seja eles públicos ou privados. Independente de onde vocês estiverem trabalhando, nós vamos trabalhar a SAI, tá? A SAI, ela é conhecida em todo lugar, tá? É internacional. Esse é um processo que ele é feito em todo lugar, é feito da mesma forma. Além disso, para que o processo de enfermagem e a SAI sejam legítimos, há uma necessidade de que todos os profissionais da área falem a mesma linguagem, né? Então, é importante que todos trabalhem da mesma
forma. Quando se falar a mesma linguagem, não quer dizer assim, eu tenho que falar igualzinho que a senhora está falando, professora. Não, nós temos um processo, né? E nós temos que seguir aquele processo igualmente para que não saia do contexto do que a SAI determina para ser feito. Né? Para isso foram criados catálogos de classificação de risco, né? A classificação de risco de doenças, enfermidades em geral. Classificar é o ato de catalogar indivíduos, objetos e fenômenos em grupos tomados por base as características que apresentam em comum. Então, eu vou analisar cada indivíduo, cada fenômeno, para eu poder ter uma classificação. Sendo que o intuito de desenvolver a classificação é estabelecer uma comunicação entre a linguagem natural dos usuários e sistema de informação, né? Nós temos que classificar de uma forma que a gente consiga entender os usuários e também nós termos as informações. A CIP, Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, é uma classificação composta por termos de domínio, né? Que pode ser vista como um mapa em construção e que deve ser capaz de representar a enfermagem como área de conhecimento, né? E quais são os objetivos da CIP, né? Determinados pela CIE foram os seguintes, né? Estabelecer uma linguagem comum para a prática de enfermagem, né? Representar os conceitos usados na prática, descrever os cuidados de enfermagem prestados ao indivíduo, família, comunidade no âmbito mundial. Possibilitar a comparação de dados de enfermagem entre a população, espaços geográficos, ambientes e tempos diversos, né? Produzir dados para que possam estimular a pesquisa, influenciar a educação e as políticas de saúde e projetar tendências sobre as necessidades dos clientes e a provisão de recursos e resultados e cuidados de enfermagem. Então, essa classificação internacional para a prática de enfermagem nos ajuda a fazer o nosso trabalho da melhor forma possível junto com a SAI, ok? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima videoaula. Beijo, tchau!